No vídeo de hoje, a gente tem uma receita chocolatuda para você que ama chocolate. Eu vou trazer uma nega maluca sem lactose para a gente poder se deliciar. Vamos comigo? Olá, meu nome é Dandara e esse é o Intolerante Sem Filtro. Não se esqueça de já deixar seu like e principalmente se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Vamos fazer esse bolo chocolatudo, mas primeiro anota aí os ingredientes. Para a massa do bolo, você vai precisar de 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de cacau alcalino, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó, uma pitada de sal, 1 xícara de água quente. Para a cobertura, você vai precisar de 1 xícara de açúcar, meia xícara de cacau alcalino, 1 colher de sopa de óleo e 10 colheres de sopa de água aproximadamente. Vamos então misturar os ingredientes desse nosso bolo delicioso, nega maluca. Então eu tô usando aqui uma batedeira, vocês não precisam utilizar a batedeira, pode ser no liquidificador mesmo, não tem problema, tá? Então eu vou começar aqui colocando o nosso açúcar, eu tô usando açúcar refinado, e daí eu sempre gosto de falar que você pode utilizar qualquer açúcar da sua preferência, pode ser o demerara, o mascavo. Então a gente começa aqui colocando o açúcar então na batedeira. Vou colocar também o nosso ovo. O cacau. Eu gosto de utilizar sempre cacau, porque o cacau, ele não tem contaminação cruzada com a lactose. Então, se você não sabe o que é contaminação cruzada, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem o vídeo que eu falei sobre contaminação cruzada. Então, vocês podem sim utilizar, por exemplo, um achocolatado, um chocolate 50%, mas precisa verificar essa questão da contaminação com o leite. O cacau, ele não tem, porque ele é puro. E eu gosto de utilizar sempre o alcalino. Se você não utiliza o alcalino, os outros, eles têm um gosto um pouco forte. Então, eu não gosto muito, eu prefiro o alcalino mesmo. Vou colocar também água morna, então é importante a água ela tá morninha. Qual que é o ponto de morna para bolo, né, para receitas? A gente precisa conseguir colocar o dedo e aguentar 10 segundos, significa que ela tá morna. Então, a gente precisa de uma água morna aqui nessa receita. O óleo, então eu tô utilizando aqui um óleo de soja, você pode utilizar qualquer óleo da sua preferência, não tem problema nenhum, tá? Então isso daqui varia muito. Aqui eu vou dar uma pré-batida pra gente poder incorporar, pra depois colocar a farinha. Aqui a gente já vai precisar tirar um pouco do cacau que ficou na beiradinha. Então, a gente sempre vai tirando, desgrudando aqui, seja do liquidificador, da batedeira que você tá utilizando. A gente incorpora mais um pouco. Agora, a gente já pode ir entrando com a farinha aos poucos. Então, eu vou colocando ela aqui devagarzinho para não sair muito para fora. Já tá pronto aqui a nossa massa. E agora a última etapa é a gente colocar o fermento. Então, o fermento a gente precisa deixar por último, porque se a gente coloca antes, ele acaba não ajudando o bolo a crescer a hora que for pro forno. Então, aqui a gente coloca o fermento, né? Aqui, ó, a nossa massa, ela tá bem espessa, tá? Então, aqui eu tenho o fermento, junto com a pitadinha de sal. Daí, agora a gente vai incorporar aqui, não precisa bater,
é ir mexendo mesmo delicadamente para que esse fermento ele não perca o seu efeito de fazer o bolo crescer depois, né? Senão ele vai crescer agora e depois ele não cresce no forno. Então, nossa massa aqui, ó, já tá super bonita, ó. E a gente vai colocar, então, na forma e levar pro forno pra ele poder assar. Então, a gente deixa já o forno pré-aquecido a 180 graus e a gente vai assar ele por cerca de 45 minutos, ou até que a gente coloque, né, um palitinho, uma faquinha ou um garfo e ele saia limpo, tá? Então, aqui a gente pode já levar o nosso bolo pro forno. E enquanto isso, você já pode ir preparando junto comigo a calda para que a hora que ele fique pronto, a gente já consiga jogar ela aqui por cima. Então, depois que a gente colocou o nosso bolo para assar, a gente já pode começar a fazer, então, a nossa calda. Para isso, a gente vai precisar, então, de cacau. Aqui eu já misturei o cacau com o açúcar, tô usando o açúcar refinado normal. E daí o cacau, o mesmo cacau que eu usei no bolo. E lembrando, na hora que eu coloquei na forma, eu não mencionei para vocês, mas a forma ela precisa ser untada, então eu passo uma camada de óleo e depois eu passo uma fina camada de farinha de trigo, tá? Aqui a gente vai misturar um pouco de água e óleo. Aqui também eu tô usando óleo de coco, mas pode ser o óleo de soja, não tem problema nenhum. Agora a gente liga o fogo e vai mexendo até ele dar ponto. Então, aqui a gente já mexeu, ele já incorporou bem os ingredientes e a gente vai mexendo, então, até dar o ponto e eu vou mostrar pra vocês o ponto. A gente não pode deixar pra esse bolo a calda muito seca, porque a gente não quer que ela fique durinha, igual o bolo de cenoura. Mas caso você queira, também não tem problema nenhum, é só você deixar um pouquinho mais no fogo. Nesse caso, a minha pretensão é ter uma calda que ela seja realmente mais molinha. Então, aqui a nossa mistura, ela já tá fervendo e a gente continua mexendo. Aqui ela já chegou no ponto, então vocês podem ver que quando eu passo a colher, a gente já consegue ver o fundo. Então, aqui ele já tá no ponto, a gente já pode desligar. Então, ele tá bem bonito aqui a nossa calda. E ela fica bem escurinha mesmo por causa do cacau, que é 100%. Então, a gente desliga, aguarda o bolo finalizar e a gente vai colocar por cima na sequência. O nosso bolo já ficou pronto, olha como ele tá bonito, ele cresceu bastante. Então, ele demorou mais ou menos 45 minutos ali no forno. A gente precisa esperar ele amornar agora pra gente poder desenformar e colocar a nossa calda que já tá pronta. Pra desenformar, a gente passa aqui a faquinha nos cantos e também no centro pra ficar mais fácil. Então, vamos aguardar mais ou menos 10 minutinhos para ele poder dar uma amornada e eu já volto para vocês verem como ele ficou depois de desenformar. Então, aqui nosso bolo, ele já amornou, eu já desenformei. Ele deu uma quebradinha na hora que eu desenformei. É normal, às vezes, isso acontecer, então não foi muito, ele ainda ficou bem estruturado. Aqui a nossa calda, como eu tinha feito um pouco antes, eu coloquei um pouquinho de água e levei pro fogo, pra ela dar uma amolecida e ficar mais fácil a gente colocar no bolo. Então, se você fez a calda antes, você pode fazer assim. Senão, você pode deixar para fazer ela também bem próximo do bolo ficar pronto, que daí você já tira do fogo e já vai colocar no bolo. Então, vamos colocar a nossa calda aqui no bolo. Ela fica bem escurinha por causa do cacau, mas ela também não fica muito doce, isso é muito bom. Daí a gente vai espalhando aqui delicadamente pelos cantos. Você não precisa desenformar também, gente. Você pode deixar direto na forma
e servir na forma. Aí vai de acordo com o que você gosta de fazer na hora de servir o seu bolo. Em casa, quando é só pra gente mesmo, eu nem desenformo. Eu deixo na forma mesmo, sem problema nenhum. Aí é só jogar a calda por cima. Mas pra vocês, como vocês são muito especiais, eu resolvi desenformar pra gente ver como que ele vai ficar depois de pronto. Então, a gente vai colocando aqui pra ele ir pingando um pouco nos cantos. Dá pra jogar um pouco mais no meinho, que daí a hora que a gente cortar, vai escorrer, então, a nossa calda. Ela vai ficar bem firminha depois de esfriar, tá? Então, como a gente tem bastante açúcar aqui na calda, ela fica bem firme. Agora a gente precisa experimentar para ver se ficou realmente bom esse bolo, porque bonito ele tá. Vamos comigo? O nosso bolo já esfriou, a gente desenformou, colocou aqui a cobertura e agora a gente já pode cortar para ver se ele tá aprovado. Ele é mega fofinho, a hora que você corta ele começa até a desmanchar. Então ele é um bolo muito, muito aerado. Olha que bonito. Ele é muito fofinho mesmo, gente, então ele vai dar uma desmontadinha às vezes a hora que você corta, tá? É normal, ó, ficou até bem sujo aqui a nossa espátula. E eu vou pegar um pouquinho daquela calda, olha isso, daquela calda que eu tinha colocado no meio. Pra ficar tipo um bolo vulcão mesmo. E agora eu vou experimentar. Eu amo chocolate, gente, meu bolo preferido é de chocolate. Muito bom. Parece, assim, um bolo qualquer de chocolate maravilhoso, né? Não pode ser um bolo ruim, tem que ser um bolo bom. É um bolo bom de chocolate que você não fala que não tem leite. Ele tá incrível. Olha isso. E ele é bem fofinho, então tem que comer num prato. Se você colocar num guardanapo, vai cair um pedaço. Eu vou experimentar mais um pouco. Gente, muito bom. Sabe aquele dia que você tá com aquela vontade de comer um doce, que você tá em casa pra fazer um café da tarde com a sua família, fazer um café, passar um café pra comer com bolo? Esse é o bolo. Façam e depois deixe aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Eu espero que você goste e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!